conteúdo do RH Summit, edição 3, 2019. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Martins, sou a curadora do evento, entrevistadora dessa galera incrível que está com a gente aqui compartilhando cases, experiências, inspirações. A gente sabe que não existe verdade absoluta e a gente está aqui para discutir realmente qual é o futuro do RH e o quanto ele pode se tornar digital e moderno diante dos diversos cenários que a gente tem visto por aí, né? Bom, a gente está aqui para conversar um pouquinho com a Mari. Ela vai falar sobre tendências para RH e ela está cheia de coisas muito legais para compartilhar com a gente. Vamos bater esse papo com você, Mari. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pelo teu tempo. E antes de tudo, antes da gente começar, se apresenta, por favor. Conta um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da Grow também. Acho que é legal você contar o que vocês fazem por aí. E seja bem-vinda e obrigada de novo. Oi, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo convite. Então, me chamo Mariana Webel. Eu sou sócia fundadora da Grow. Sou psicóloga de formação. E tenho um MBA também em gestão, em gestão empresarial. Estudei também bastante da psicologia comportamental e desde a minha formação, então, eu sou fundadora da empresa. Claro que a gente iniciou a empresa de uma forma bastante mais generalista e hoje a gente tem um foco bem específico em avaliação comportamental, em poder desenvolver competências comportamentais e competências socioemocionais. Então, esse é o nosso principal business, e tudo isso baseado numa crença, num propósito de realmente entender assim que o autoconhecimento é o que vai permitir que as pessoas sejam mais felizes, se encontrem, né? Então eu levanto muito essa bandeira, assim, eu sou muito favorável da gente poder trabalhar a questão do autoconhecimento e do gerenciamento das emoções desde a nossa infância, desde lá da educação infantil, né? Sou muito favorável de poder trabalhar a questão do autoconhecimento a partir do momento que a gente tem que fazer nossas escolhas de carreira, para que a gente, desde já, possa fazer escolhas mais saudáveis, mais felizes. Então, eu estou muito feliz de poder falar sobre tendências de RH, porque eu acho que hoje o RH vem se aproximando cada vez mais daquilo que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Que é poder realmente alinhar o nosso propósito e trabalhar por realização, né? E eu acho que a gente perdeu muito isso com o tempo por questões culturais e eu acho que as pessoas cada vez vão ser mais realizadas, mais felizes, e isso me deixa muito contente e poder contribuir para isso também de alguma forma, né? Com as nossas tecnologias que a gente hoje aí tem como principal foco de distribuição para o mercado. E a gente, enquanto RH, tem que ocupar esse lugar, né, Mari? A gente precisa ajudar nesse desenvolvimento. E acho que a gente vai discutir um pouquinho disso aqui hoje, de quais são as alternativas para que isso aconteça. Você estava me contando que você esteve em alguns eventos aí esse ano, inclusive fora do país, entendendo um pouco do que a gente tem de tendência lá fora, do que a gente tem de tendência aqui, sem contar os diversos cases que vocês têm aí na Grow, do que as empresas estão fazendo para se transformar digitalmente usando o RH para isso, né? Então, a gente vai falar aqui basicamente de 5 tendências, então a gente vai se organizar e falar deles ao longo dessa conversa aqui. E a primeira delas estava me contando que é a demografia de força de trabalho, da força de trabalho. Compartilha com a gente um pouco do que isso significa, por favor. Como isso se traduz de fato. Então, só fazendo um link com o que tu comentou sobre as minhas viagens e as minhas explorações aí pelo mercado global. Então, só finalizando um pouco da minha apresentação, eu realmente assim venho olhando muito para o mercado há muito tempo, né? Tentando já há anos, né? A empresa já existe há 16 anos. Então, com esse intuito de realmente olhar para fora e ver o que tem, né? O que está acontecendo fora do Brasil para poder trazer algumas tendências para cá. Obviamente, hoje o mundo está muito mais globalizado e a gente já tem essas informações muito mais próximas, mas existem diferenças culturais e tudo mais. Então, eu também estou à frente de todos esses contatos internacionais, porque hoje as empresas as ferramentas que a gente distribui aqui na Grow são ferramentas de empresas globais. Né? Então, é fundamental que eu esteja também atenta ao que está acontecendo no mercado global. Então, eu leio bastante artigo, eu tenho bastante contato com pessoas de outras empresas, até mesmo porque alguns são nossos fornecedores, né? Falando um pouquinho da primeira tendência, então, de futuro, né, é em relação à demografia de força de trabalho. E o que isso significa, então?
isso significa cada vez mais a participação mais intensa da geração Z no mercado de trabalho. E a geração Z é a geração que vem após a geração dos milênios. Então, a gente ainda, obviamente, tem a geração dos milênios dentro das empresas e a gente já conta com uma boa participação delas hoje no mercado, nas empresas. Elas já representam aí, até 2020, tem um dado que fala que elas vão representar 50% da força de trabalho. E já está entrando também nas empresas a geração Z. E toda uma geração aí que vem com uma demanda diferente, né? Já vem com uma demanda de propósito muito forte e uma demanda também de tecnologia, de transformação. Então, assim, essa demografia da força de trabalho vem mudando a forma como a gente tem que se reinventar, se estruturar, e é por isso que o RH está tão presente, porque somos um dos grandes responsáveis por trazer a transformação digital para dentro das empresas, né? Então, pesquisas até do LinkedIn apontam que hoje, obviamente, depois do primeiro objetivo de realização ser o propósito, algo que mais motiva essas gerações de milênios e a geração Z está relacionada à questão do desenvolvimento e do aprendizado. Então, esse é um foco muito importante. Assim, quando a gente faz entrevistas, inclusive com candidatos para a vaga, a gente percebe que esse é um motivador, a oportunidade de se desenvolver. E a gente sabe que muitas pessoas hoje saem das empresas porque elas não estão vendo oportunidade de desenvolvimento. E aí as pesquisas salariais, inclusive, corroboram para isso, mostrando que, na verdade, não é o salário que está mantendo as pessoas dentro das empresas, mas sim a oportunidade de elas estarem se desenvolvendo. Então, essa é uma das principais tendências, né? E uma vez a gente entendendo que uma das tendências é essa geração Z no mercado e que eles demandam de um aprendizado constante para se manter engajados, é bom que a gente se prepare para isso e não assuste igual a gente tem assustado quando assustamos quando os millennials entraram, né? Entrou aquela confusão toda, aquela quebradeira de cabeça e as coisas não funcionavam tão bem, parece que a gente não deu conta de se preparar. Então, agora, já que a gente está entendendo que é uma tendência, vamos nos preparar para receber essa geração dentro da nossa empresa. Eu acho que isso é super importante. Entendendo isso, como que você acha que o aprendizado, a gente pode trazer isso como cultura e fazer com que isso aconteça no dia a dia da empresa e das pessoas envolvidas? Na verdade, esse é um grande desafio para as empresas fornecedores, inclusive de HR Techs, né, que são fornecedores aí de produtos para o RH, sobre como que trazer a questão do aprendizado, dos treinamentos para dentro das organizações. Tem um influencer de RH, que é o Josh Bersan, que ele é uma pessoa que está super em voga hoje, assim, escreve bastante sobre o futuro do trabalho, questiona bastante. E o Josh Bersan traz um novo conceito sobre o Learning in the Flow of Work. Então, ele traz esse conceito de que a ideia é que, reconhecer que para que o aprendizado realmente aconteça, ele tem que ter fit e estar alinhado ao nosso dia a dia de trabalho e às nossas necessidades. Então, assim, hoje em dia, falar sobre desenvolvimento e capacitação generalista não faz mais sentido para as pessoas. Por que eu vou participar de um treinamento de uma necessidade que não é para o que hoje eu uso no meu escopo do dia a dia? Então, inclusive, se fala que algumas pessoas têm dito que o Google e o YouTube são hoje as primeiras Learning in the Flow, as primeiras Learning in the Flow plataformas. E se a gente for observar o nosso comportamento no dia a dia, é o que a gente também já faz, né? Eu, particularmente, quando vou buscar conhecimento, aprendizado, eu vou para os blogs, eu vou para conteúdo, eu consumo, eu vou para o YouTube, né? Então, é por isso também, talvez, hoje, tanto sucesso os webinars, porque eles permitem isso também. E é isso, eu estou no meu dia a dia ali, eu estou trabalhando, vem um conteúdo legal que tem fit com o que eu estou fazendo, tem fit com o que eu preciso, eu acesso a plataforma. Então, é bem a ideia do flow, né? Então, é legal o conceito do Learning in the Flow, porque traz exatamente isso, deixar acontecer de acordo com o que realmente tem necessidade. E aí a gente pode imaginar o grande desafio que é hoje da gente conseguir equalizar isso e o quanto que as HR Techs estão realmente preocupadas, e empresas de aprendizado estão preocupadas em como trazer isso para o dia a dia das empresas hoje, né? E isso tem a fit, uma vez que isso está tão presente também no Google, no YouTube.
E aí, então, o futuro do RH são as pessoas ou é a tecnologia, né? A gente tem o drive de tecnologia entrando como uma próxima tendência. Como que isso se dá, de fato, dentro das organizações? Pois é, então, a segunda maior tendência está relacionada, então, à tecnologia e o quanto que inteligência artificial e automação hoje estão super faladas e realmente são necessárias e a necessidade de gamificação e a gente falando tanto em transformação digital e a gente precisando trabalhar o mindset digital e trazer essa cultura para dentro das empresas, né? Então, isso, sem dúvidas, já não é mais uma tendência, né? Eu até falar de tendência é uma coisa sempre complicada, porque a gente está falando de tendência, mas que já é o presente, né? Só que entre o que está acontecendo e a gente conseguir trazer isso para dentro das empresas, existe um gap, né? Na nossa vida pessoal, isso já acontece, não é tendência. A tecnologia, a inteligência artificial faz parte do meu dia a dia, mas isso dentro das organizações existe, às vezes, um delay para que as coisas aconteçam. E muitas vezes por resistência, enfim, por toda uma questão cultural, empresas muitas vezes com mais tempo até de mercado, com um pouco mais de dificuldade, porque nasceram num outro momento, né? Empresas mais startups já têm mais essa pegada, porque já nascem, né, com essa pegada digital. Então, quando a gente fala sobre o futuro, ele é tecnologia, ele é digital, ele é humano, na verdade, a gente tem que levar em consideração que a tecnologia, ela, claro, ela vem substituir algumas posições, e isso não é dúvida nenhuma para mais ninguém, mas ela também cria novas oportunidades, né? Ela também cria novos trabalhos, e ao mesmo tempo, a gente aqui na Grow fala muito sobre isso, que a tecnologia vem humanizar também, porque ela tira do ser humano a tarefa operacional, a tarefa que uma máquina pode fazer, e deixa para as pessoas aquilo que a gente tem de mais valioso, que é a nossa inteligência, que são os soft skills, que são as nossas habilidades comportamentais, emocionais, os soft skills de criatividade, que isso uma máquina nunca vai substituir o humano. Então, na verdade, a gente entende que o futuro é de pessoas, é de tecnologia, eles estão aqui para se potencializar. E o humano, ele nunca vai ser substituído de maneira nenhuma. E cada vez a gente vai ser mais bem aproveitado na nossa potencialidade. Eu costumo dizer assim, eu comprei um computador novo e agora, pela minha digital, eu ligo ele. Eu penso, gente, eu não preciso, então, usar a minha cabeça para decorar uma senha. Ou seja, decorar a senha não é para um humano, né? Se eu tenho uma máquina que faça isso por mim, eu vou usar meu cérebro, coisas que vão ser mais valiosas. Então, na verdade, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o futuro é cada vez mais humano, né? E bem pelo contrário, a tecnologia, ela não é o futuro, ela é o presente que vai nos ajudar a, por exemplo, o RH futuramente cada vez poder se focar nas individualidades, né, nas particularidades, nas necessidades individuais, porque o todo não cabe para todo mundo, porque eu sou diferente de ti e isso traz para nós necessidades diferentes e, consequentemente, eu consigo com que o próprio RH tenha isso com mais possibilidade. Hoje, só complementando, eu tive reunião com um cliente, que é uma empresa, uma instituição de ensino, e eles estavam falando, a gente precisa mudar o nosso processo de seleção, que a gente perde muito tempo hoje com papel e burocracia, e a nossa equipe hoje, que já é enxuta, não tem condições de se voltar para o estratégico, se voltar, por exemplo, para olhar para o autoconhecimento lá dos colaboradores, para permitir devolutivas lá que a gente faz, por exemplo, com o PDA, que permite ampliar a capacidade de aumentar o autoconhecimento através de competências comportamentais. Então, a gente vê o quanto que isso realmente está roubando, né, da inteligência humana. Que bom, temos a tecnologia que vem aí nos ajudar para isso e libera as pessoas para fazer aquilo que elas têm de melhor. E mais realizador, né? Porque também tarefas repetitivas e que uma máquina faz, muitas vezes não realiza. Mari, você falou uma coisa que eu até parei aqui e anotei. Eu falei, eu não posso perder isso nunca mais em minha vida, porque é uma virada de mindset muito incrível. Meu encheu d'água, porque eu emociono com coisas muito verdadeiras. Eu acreditei muito nisso que você disse.
o futuro não é tecnológico, ele é humano. Olha que coisa incrível. Olha para você ver como a gente vira o mindset e a gente dá um input para a gente aceitar essa mudança definitivamente e dizer que, cara, a tecnologia vem para fazer aquilo que você não precisa fazer. Para que você exerça o seu papel de humano e faça aquilo que de fato você sempre precisou fazer e às vezes não deu conta, né? Que é de colocar as suas habilidades, colocar as suas potencialidades, escalar com criatividade, coisas que você falou uma coisa simples aí também, né? Que é decorar senha. Você está se ocupando decorando senhas que a máquina pode fazer para você. Isso é tecnologia, isso é o presente. E o futuro ele é muito mais humano. Então a gente está usando a tecnologia para sermos mais humanos. Isso para mim é uma virada de mindset incrível. E teve uma outra coisa que você falou também, que aí é uma pergunta até que eu quero te fazer. Eu estava conversando com o Thiago Rota da Microsoft, ele trouxe uma visão seguinte, Jéssica, todas as empresas agora serão de tecnologia. Seja o que for, indústria que for, segmento que for, ela tem um ponto de contato com o cliente, que é a tecnologia, e ele vai precisar entender de tecnologia, desenvolver tecnologia ou conversar sobre tecnologia. Isso traz para a gente uma essência tecnológica também, a gente desenvolveu um mindset tecnológico para tentar olhar para as coisas sobre esse viés. Você acha que faz um pouco de sentido isso também? Eu acho é um caminho sem volta, né? Mais do que a gente desenvolver um mindset tecnológico, é a gente aceitar. Porque a gente aceitar que isso faz parte, né? Então, assim, e entender que isso vem a nos ajudar e não substituir nada, né? Como a gente estava falando antes, né? Não vem a nos potencializar. Então, eu acho assim, e realmente, quando eu tive no congresso em Londres esse ano, no Unleash, que é um congresso espetacular, né, de RH, existe hoje um boom de empresas de tecnologia voltadas para RH preocupante. E o Josh Bersan fala sobre isso, né? Que ele fica, gente, ele bota assim um cenário, ele traz todas as empresas que hoje já estão startups, empresas consolidadas, a quantidade de empresas que já existem também é algo que assusta, mas vem para dar conta disso, porque mesmo em processos de coaching, de mentoring, que ainda são essencialmente humanos, e talvez, por mais que a gente desenvolva uma tecnologia que possa fazer um trabalho de coaching, mentoring, o humano nunca vai ser substituído, né? Então, assim, tu ter uma plataforma que te ajude a pelo menos armazenar dados de como foi a nossa sessão de coaching, é muito legal, porque aquilo se perde. Então, mesmo naqueles mais essenciais humanos, ainda a gente vai ter a tecnologia associada. E é o que eu falei, ela já está aí, né? Não é uma escolha. E quem não gosta, né? Todo mundo gosta. Uns mais, outros menos. Na verdade, né, uns mais, uns menos, uns vão demorar mais e outros menos para se adaptar, mas como você disse, não é uma questão de escolha, né? Você pode resistir o que for, mas não é uma questão de escolha. Bom, vamos para a terceira tendência. Você estava me contando que a terceira tendência é um novo contrato social, isso tem relação com transparência. Conta pra gente um pouquinho de como que isso se dá na prática. Então, dentro dessa mesma linha de que as pessoas buscam cada vez mais realização, propósito e que eu tenho que fazer aquilo que me deixa feliz, as empresas cada vez mais elas têm que tentar se aproximar, e não existir mais aquela coisa da porta para fora, da porta para dentro, cada vez mais as relações têm que ser transparentes. Né? Então, assim, essa é uma demanda também das novas gerações, né? De transparência de pagamento, que fique claro os critérios, que não exista mais nada a portas fechadas. Então, essa é uma necessidade também muito presente, né? De que as pessoas querem estar incluídas e querem ter clareza de onde elas podem chegar. Então, assim, por exemplo, aqui na Grow, a gente tem conversas de carreira muito francas. Eu sei que as pessoas não vão ficar aqui para sempre. Mas eu quero saber, até quando o que tu pretende para o futuro? Eu gostaria de ter a minha empresa. No tempo que ela estiver aqui, eu vou aproveitar ela ao máximo e ela vai me aproveitar ao máximo. Eu não posso fechar meus olhos e achar que a pessoa vai morrer aqui do meu lado e nem quero isso.
porque isso para a carreira dela também não é bom. Eu fico super feliz, claro, eu perder pessoas é ruim, para quem é gestor, porque dá trabalho, mas eu fico feliz, a pessoa tem que se realizar, né? E isso é fundamental. E isso, se eu consigo ter uma transparência maior nessas conversas, as coisas fluem melhor. Essa pessoa me entrega mais, eu contribuo mais com ela, e a gente fica com uma relação bacana e vamos ser todos felizes, né? Enquanto tu tá aqui, vamos ser felizes e depois que tu sair daqui, a gente continua, né? E tu lá se realizando. Né? Então, eu acho que a transparência, ela passa por tudo. Ela passa por pagamento, ela passa por conversa de carreira clara, ela passa por tu não fazer promessas que tu não pode entregar. Né? Então, muitas vezes as pessoas que a gente seleciona para trabalhar aqui, qual é a perspectiva? Realmente, eu não sei te dizer. Vai depender, eu não sei. Existe perspectiva de crescimento? Existe. Mas para lá, para cá, para cima, para baixo, para o lado, eu não sei. Mas eu vou fazer o possível para te oportunizar o crescimento. Agora, se eu te disser, tu vai começar aqui, depois tu vai para lá, e depois tu vai ser. Não, eu talvez esteja vendendo uma mentira. Né? Então, eu posso dizer que existe perspectiva. Algumas empresas, obviamente, conseguem ter isso um pouco mais mapeado, e existe hoje no mercado inúmeras ferramentas que permitem ter aí um caminho de carreira um pouco mais claro. Né? Inclusive, uma ferramenta que é a Feel 50, que é uma ferramenta que a gente tem bastante conhecimento aqui, que é da Nova Zelândia, estão com expansão nos Estados Unidos, a proposta deles é essa, é deixar os caminhos de carreira mais claros. Mas, de novo, assim, a transparência passa por tudo, e passa por diversidade, né? De poder trabalhar as questões de diversidade de forma também mais transparente. E aí eu queria só complementar trazendo um case que eu ouvi essa semana da 3M, que a diretora da 3M, a Sandra, falou sobre um projeto que fizeram no RH, um projeto interno, não era do RH, né? O RH foi o líder do projeto, onde as pessoas traziam seus próprios depoimentos, fizeram com pessoas de raça, com LGBT, e disse que assim, que o resultado desse projeto foi as pessoas dizendo: gente, o mais legal foi a transparência. O mais legal foi a gente poder ter falado e isso está fluindo. Então, acho que é isso, assim, é a transparência em tudo, nos processos seletivos, nos processos de promoção, né? De novo, assim, é trazer a questão da humanização, de humanizar, de que somos pessoas, temos que ser tratados com respeito, com transparência. Acho que é isso, assim. E entendendo que isso é uma tendência, eu acho que vale a mesma coisa para o que a gente falou lá no começo, né? A questão do aprendizado e transparência. Se são uma tendência, vamos começar a olhar agora para os nossos processos e entender. Eu estou tendo relações transparentes nessa proposta que eu estou trazendo aqui, nesse projeto que eu estou desenvolvendo. Às vezes as pessoas falam assim: Jéssica, mas eu não consigo transformar uma cultura, eu não consigo fazer com que transparência seja um viés, um pilar importante, mas às vezes você já pode começar pequenininho, propondo os projetos que estão nascendo agora, já propõe algo que tem relação com transparência. É o teu legado, por mais que você não vá enxergá-lo agora no curto prazo, daqui a anos você vai olhar para trás e viu que você deixou o seu legado lá, né? Então vamos começar pequenininho para a gente tentar traduzir a transparência em ação. Bom, então a quarta tendência são formas modernas de mobilidade de trabalho, né? Eu acho que isso aí talvez seja uma das maiores tendências e talvez o que a gente mais tem se deparado hoje, na minha percepção, com dificuldades para fazer isso funcionar, né, Mari? Não sei como é que está enxergando isso aí, mas é uma tendência e por maiores que sejam os desafios, a gente tem que dar um jeito de enfrentar isso, né? Na verdade, o nosso principal entrave, na minha percepção, né, é em relação à às relações trabalhistas ainda, né? Então, porque o que é essas formas modernas de mobilidade de trabalho? É tu poder trabalhar de onde tu estiver, a qualquer momento, a qualquer hora, então não existir mais barreiras, né? Em algumas empresas, a gente já vê isso acontecendo. Por exemplo, esses tempos eu fiz uma reunião com estava querendo conhecer uma tecnologia e a pessoa estava em Portugal, me atendendo de Portugal, uma empresa do Brasil, só que a pessoa de vendas deles estava em Portugal, ok. Né? O grande entrave disso primeiro, fazer gestão, porque também fazer gestão à distância
tem as suas implicações, mas a gente hoje em dia já tem bastante tecnologia para nos ajudar nisso também. Mas eu acho que as relações trabalhistas ainda são o nosso maior entrave, né? Eu acho que isso ainda é uma questão que nos atrapalha bastante, assim, a gente é muito engessado ainda em relação a isso, e isso eu acho que é o que ainda acaba atrapalhando essa questão da gente poder trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, e eu acho também, assim, aí é uma percepção minha, eu acho que o engajamento é algo complicado também. Eu acho que engajar à distância é um pouco mais difícil, né? Eu acho que dependendo do time, dependendo da equipe que tu tem, se o engajamento é algo importante, geralmente ele é, a gente acaba perdendo um pouco isso, porque a gente sabe, né? A relação, né? Tu tá ali no dia a dia diferente, mas existem formatos híbridos, né? Que podem contemplar isso. Mas essa é uma necessidade nossa, humana. Sabe uma coisa legal? Eu estava conversando com o Flávio e até vai ter um conteúdo sobre ele. Ele lidera um movimento que se chama Officeless. E aí ele treina as empresas para poder aprenderem a trabalhar remotamente. E o mais incrível, e aí eu vou conectar com o que você está dizendo agora, se é uma tendência a gente trabalhar remotamente, ter modelos flexíveis e etc., e a gente tem essas dificuldades de engajamento, de inserção na cultura, de comunicação, ele traz um pensamento seguinte: quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver nos novos profissionais para que a gente dê conta disso no futuro breve? Ok, são dificuldades? São. Existe técnica para minimizar isso? Existe. Mas quais são as habilidades, então, que eu preciso começar a desenvolver ou lá no recrutamento e seleção começar a identificar para facilitar com que eu consiga muito mais rapidamente chegar numa tendência que é o trabalho remoto, por exemplo. Né? Porque a gente falando de mobilidade, não necessariamente só de trabalho remoto, mas assim, vamos começar a sair da caixa. Né? É um pouco do que você falou também. Existe uma série de barreiras que a gente tem de questões trabalhistas, etc., mas é pé na porta, né? E ainda que não dê para colocar o pé na porta agora, o que eu tenho que fazer hoje para chegar, para que essa tendência se aproxime? Se eu só corro dela, se eu não faço nada, eu não consigo trazer essa tendência para dentro de casa nunca. E do jeito que as coisas estão mudando, quando você pensar em conseguir, já não é uma tendência mais e você já não é mais competitivo, né? A gente tem que pensar um pouco nisso também. Bom, e para a gente encerrar as 5 tendências, queria que você falasse de um assunto que eu adoro, que são os novos modelos de trabalho, né? Então, a 5ª tendência que você traz para a gente aí é esse assunto, os novos modelos de trabalho. Queria que você trouxesse um pouco do que você tem visto de alternativas nesse assunto. Então, hoje se fala bastante sobre a gig economy, né? Então, assim, a ideia de as pessoas poderem, é como se fosse a chamada economia freelancer, né? Onde eu trabalho, posso prestar serviço para diferentes empresas, né? Então, a gig economy é sobre a liberdade de não restringir nossa atuação profissional a apenas uma área e escolher exatamente aquilo que a gente quer da nossa carreira. Porque muitas vezes a nossa competência, ela não é só para uma coisa, né? A nossa competência é para N coisas. Então, uma forma da gente dar conta disso, e que às vezes um único trabalho não vai dar conta dessa realização, é através desse conceito da gig economy. Hoje, algumas empresas, e dentro da plataforma, por exemplo, da Feel 50, que eu comentei antes, já existe dentro dessa plataforma a possibilidade de tu te candidatar para projetos gig. Ou seja, a empresa abre lá dentro da plataforma que está acontecendo XYZ projetos, e eu sou do RH e o projeto é lá na área administrativa, financeira, enfim, eu me identifiquei, eu posso me candidatar para participar desse projeto. Então, não necessariamente a gig economy é só em relação a eu prestar serviço para diversas empresas, ser um freelancer para diversas empresas, mas para eu poder prestar a minha mão de obra, as minhas competências, para outras áreas. A gente vê isso acontecendo muitas vezes em áreas sociais, né? Que a pessoa se candidata se voluntaria para participar de ações sociais dentro da empresa. E os gig projects é nesse objetivo, né? Mas pode ser em qualquer área. Né? E assim a gente também aproveita melhor a nossa força de trabalho. Porque muitas vezes eu tenho dentro da minha própria empresa alguém que pode estar fazendo uma belíssima contribuição, né, numa área que não é de expertise, mas tem a competência para aquilo. Então, essa é uma das tendências.
A outra tendência que se fala bastante é em relação ao employee experience, e tem algumas pessoas que já não chamam de employee experience e chamam de people experience, que eu achei bem interessante também esse conceito, né? Porque não é só do empregado, é realmente uma experiência para pessoas. E aí o RH acaba sendo também o protagonista, muitas vezes, porque está dentro do RH o People Experience, o Employee Experience, que é a experiência do colaborador, porque o RH ele é o responsável por atrair, por selecionar, por desenvolver e reter talentos. E hoje as áreas de talent acquisition das empresas são as áreas mais desafiadoras. Como que eu atraio as pessoas para virem trabalhar na minha empresa? Porque como a gente está falando aí de millennials e geração Z, que estão em busca de propósito, essas pessoas estão olhando para a marca da minha empresa, estão olhando para como eu faço o meu processo de seleção, como que eu faço com que a Jéssica, que é um talento, se candidate para a minha empresa e não para a empresa do lado. Como é que eu vou fazer para atrair ela? E dentro disso, se roubou um conceito do marketing que tem se chamado do inbound recruiting, que é tu poder prover conteúdo para esse futuro talento e futuro candidato com conteúdo para que ele se atraia, para ele se candidatar às vagas da minha empresa. Então, o que a gente fala? Assim, que o RH cada vez mais teria que, assim como o marketing tem que se preocupar com o customer experience, o RH tem que se preocupar com o people, o employee experience, e trabalhar cada vez mais o branding da empresa é algo que é atrator e retentor de talentos. Então, eu trabalhar a marca, como que eu me relaciono com os candidatos, oferecer uma boa experiência no processo de seleção, de recrutamento, tudo isso já vai falando da empresa e de como é a cultura desse negócio. Aí tem um case muito interessante que eu tive acesso aí algumas semanas atrás da Heineken, que a Heineken comenta que as pessoas se candidatavam para as posições da Heineken sempre baseados nos comerciais da Heineken, que, pô, super bacana, festa, descolado, alternativo. Então, vinham as pessoas com aquela imagem de trabalhar naquela empresa. Quando entravam para dentro da Heineken, a persona que a Heineken acabou desenhando era uma velha senhora. E olha que coisa bizarra, porque da porta para fora é a pegada super cool e da porta para dentro, processos engessados, burocráticos. Então, a Heineken vem aí com esse grande desafio também de se transformar, porque o que adianta? Eu atrair a Jéssica para essa ideia. A Jéssica chegou aqui, está lidando com uma velha, vai embora. Né? E ninguém quer isso. Então, também tem que ter linearidade entre aquilo que eu estou atraindo, mas também aqui dentro tem que estar acontecendo a mesma coisa. Então, o processo, o employee experience, ele não é só na atração. Aí ele entra no onboarding, ele entra nos learning, ele entra nas possibilidades de desenvolvimento. Então, ele tem que estar ligado a tudo. Realmente, aquilo que eu oportunizo, no sentido de benefícios, a bem-estar, que é uma coisa que vem se falando bastante, né, do wellness, seja mental, seja físico, as pessoas cada vez mais preocupadas com a sua saúde física e emocional, e as empresas, de alguma forma, tendo isso para atrair os melhores talentos. Então, o que a gente costuma dizer, né, marcas fortes atraem talentos, melhores talentos. E com a guerra de talentos e o mundo globalizado e menos barreiras, e mais mobilidade, e mais a possibilidade de trabalho remoto, eu hoje posso ter os melhores talentos na minha empresa, independente de onde eu estou. Né? Então, isso é muito bacana, a ideia do Employee Experience. E lá, quando eu estive na Inglaterra, nesse congresso, eu já vi a evolução de algumas empresas, como a HP, por exemplo, trazendo cases de onboarding. Então, o RH focado só preocupado com onboarding, na experiência do onboarding. Então, um projeto sensacional de onboarding desde o primeiro dia que a pessoa chega, o kit de boas-vindas, todos os steps bem claros, muito legal, né? Então, assim, olha que coisa boa
né? A gente poder, eu fico feliz pelos meus filhos, né? Eu vou aproveitar um pouco disso, meus netos talvez, mas assim, olha que coisa boa, né? A gente poder prover isso para as pessoas, para nós, né? Finalmente o que a gente sempre quis, né, se realizando no nosso dia de trabalho, né? Claro que tem aí uma grande caminhada ainda, né? Tem empresa que já está mais madura, tem empresa que está menos, mas já é uma perspectiva bem diferente do que a gente teve há alguns anos atrás, né? E é muito interessante você falar isso, até comentei em algum outro vídeo, que eu tô ficando de fato muito feliz e orgulhosa de ver o quanto que, independente da gente já tá no nível de expertise de certas coisas, a gente está muito longe disso, mas a gente já tirou do papel, a gente já tirou da consciência, a gente tinha uma resistência, depois a gente aceitou, depois que a gente aceitou, a gente custou agir, agora a gente está agindo. A gente vê empresas grandes, gente, a Intel falando de diversidade, com 26 comitês de diversidades pelo mundo, né? A quantidade de coisas que a gente consegue ver acontecendo de fato, né? Então, a gente está tirando do papel, né, Mário? Eu acho que isso deixa a gente muito feliz e, de fato, eu também espero que a gente veja isso dos nossos filhos, né? Como que você enxerga tudo isso que a gente está trazendo aqui, todas essas 5 tendências aqui no Brasil? Você acha que a gente está muito distante de usufruir de tudo isso, ou não, a gente já tem coisas acontecendo aqui? Existe o mundo ideal, o mundo possível, o mundo real. Eu acho que o ideal é super difícil para qualquer coisa, né? Então, se a gente for pensar, o ideal, talvez a gente não tenha nenhuma empresa aqui ainda com isso e talvez me falte conhecimento para falar sobre isso. Mas acho que a gente vem evoluindo e eu entendo que qualquer primeiro passo, e às vezes é pequeno, como até tu mencionou mais antes, assim, às vezes fazer bem pouco, e esse bem pouco já é muito, né? Então, assim, falando um pouquinho da Grow, assim, às vezes tu poder proporcionar para a pessoa que ela se conheça um pouco melhor, parece tão pouco, mas isso já é muito, porque isso pode transformar a vida daquela pessoa e as escolhas dela, e as escolhas de carreira dela. E isso já é um movimento, né? Então, eu acho assim, eu vejo empresas mais maduras e empresas mais ainda engatinhando um pouco mais. O que acontece, né? Obviamente, as empresas que não são empresas que acabam não ficando mais tão competitivas por tudo que a gente já comentou, né? Pelos talentos, para onde eu vou querer trabalhar, né? Qual é a empresa que me oportuniza me desenvolver. Então, se a empresa é fechada para isso, ela não vai mais atrair, vai começar a perder gente. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, mora na Califórnia, e ele eu tive visitando ele há pouco, e ele está querendo sair da empresa que ele está. Por quê? Porque a empresa não dá oportunidade de desenvolvimento, né? E ele disse, tem muita gente saindo da empresa. Quando ele me falou um pouco da gestão, de como que é, de gerenciamento micro, assim, ainda dificuldade de estar em redes sociais, coisas básicas, falei, realmente faz todo sentido que tu não queira ficar aí e faz todo sentido que eles estejam perdendo tantas pessoas, né? Então, a gente vê de tudo, empresas pequenas já bem avançadas, empresas maiores também bem avançadas, empresas grandes ainda despertando, empresas pequenas despertando. Então, a gente vê isso bem, mas assim, mal ou bem, como tu disse antes, a gente já fala sobre esse assunto, ele já acontece em muitos lugares, a gente já tem as ferramentas disponíveis, basta hoje a gente realmente trazer isso para nosso dia a dia e saber usar, porque eu acho que esse é um próximo passo. Muitas empresas já têm e estão sem saber o que fazer, né? Então, assim, já tem a ferramenta, mas ainda não conseguem fazer o analytics disso, entender para que isso serve e levar esse dado para o negócio. Tá, mas o que isso significa? O que isso pode, para o business, pode nos ajudar? Então, poder fazer a leitura, eu acho que essa é uma evolução. Tu tem a tecnologia, tu já tem um mindset e aí tu começa a lapidar essa pedra preciosa, né? Eu acho que é como o desenvolvimento humano, né? A gente descobre, se conhece e começa a se lapidar. E da mesma forma, eu acho que isso vai acontecendo à medida que a gente vai evoluindo também com alguns ferramentais, né, nas empresas. A gente inicia e vai
na curva do amadurecimento também. E eu acredito plenamente que nós estamos nesse momento. Te dou razão, assim, a gente já entendeu, muita gente já trouxe para dentro de casa, seja tecnologia ou boas práticas, metodologias e etc. E agora tem um tanto de coisa que foi produzida com aquilo ali, né? Sejam dados ou experiências ou histórias. E o que a gente faz com tudo isso, né? Eu acho que me veio aqui na cabeça, não sei se faz algum sentido, mas talvez a resposta é a gente voltar lá no Startup Enxuta, lá no Lean Startup. Construímos, agora vamos medir, agora vamos aprender. Né? Então, construímos, já entendemos, agora vamos pegar tudo que a gente fez aqui, vamos medir, vamos ver o que aconteceu. E aconteceu isso, então quais foram os aprendizados, independente do que a gente mediu, obviamente. E a gente constrói de novo. E aí acho que talvez isso pode ajudar a descomplicar, né? Esse momento que a gente está vivendo agora de entender para onde a gente vai. Mari, só para a gente encerrar, tudo isso que a gente falou agora, incrivelmente a gente está falando de 2, 3 anos, né? A gente está falando de um negócio que está acontecendo agora e que talvez se conclua em 2, 3 anos, que seja na maior parte da nossa vida em 2, 3 anos. Mas a gente tem um cenário um pouco mais a longo prazo. E como as coisas acontecem tão rápido, a gente tem que se preparar agora para ele, né? E o que na tua percepção, para além desses 2, 3 anos, a gente pode esperar para o nosso RH? Ainda linkando com o que tu trouxesse, assim, eu acho que o aprendizado agora a gente tá nesse step. E o aprendizado passa por o que se fala aí como tendência para os próximos anos, e falando aí de 2030, onde se fala que o maior desafio não é relacionado à tecnologia, não está relacionado à transformação digital, mas está relacionado a pessoas, né? Então, assim, se fala muito que, como eu mencionei antes, o futuro é cada vez mais humano, soft skills são cada vez mais importantes, hoje já é um grande desafio, existem pesquisas aí mostrando que CEOs têm isso como o principal desafio, encontrar as soft skills corretas e saber como desenvolver, né? Ainda tech skills num segundo plano, né? Porque as tech skills a gente aprende elas em 2, 3 anos, 1 ano, 6 meses. Soft skills não, elas são mais complicadas. Então, assim, eu acho que a gente tem que desenvolver realmente soft skills, e isso é uma tendência. Ainda o desafio grande da liderança, né, de realmente desenvolver líderes, porque líderes são multiplicadores, é a liderança que vai trazer todo esse mindset e preparar as pessoas. E aí se fala muito de um conceito de um profissional holístico, né? E aí tem um dizer que fala assim, que o profissional holístico é um indivíduo que não vê o limite, claro, que distancia o trabalho dele da vida pessoal. E por isso a atividade profissional dele é intrinsecamente uma forma de realização. Então, isso é uma tendência, né, de que a gente tenha esse trabalhador holístico, o foco nas pessoas, e não é, então, o desafio não é a tecnologia. E sim, como tu mencionou antes, né, assim, bom, a gente está no momento de agora vamos aprender. E para isso, um baita de um desafio aí, da gente realmente se desenvolver, e por isso cada vez mais o foco do RH também vai ser em coaching, mentoring, em preparar realmente as pessoas para esse desenvolvimento de soft skills. E olha que bom que a tecnologia está aí, que desocupa a gente, né, das tarefas burocráticas, automação, operacionais, e permite com que o RH realmente se dedique à gestão, a coaching e mentoring, e algumas empresas já estão nesse patamar. A Cisco é uma empresa que fala que hoje a maior parte do time deles já se dedica a coaching e mentoring, ao desenvolvimento das soft skills. Muito bom, Mari. Incrível. Amei conversar com você, de verdade. Aprendi muitas coisas, eu tive vários insights aqui. Eu sou a louca dos insights enquanto eu converso com as pessoas. E assim, incrível, incrível mesmo. Acho que esse conteúdo dá vários outros aí que a gente consegue desenvolver ao longo dessa trajetória. Muito obrigada pela tua participação. Antes da gente encerrar, vou te pedir 2 gentilezas. Queria que você indicasse para as pessoas, algumas pessoas para seguir. Eu sei que você separou uma série de
já falar celebridades, mas de influencers, né, para se seguir no LinkedIn e eventos. Comenta alguns e, pessoal, a gente vai mandar para vocês por e-mail, tá? Isso tudo bonitinho para vocês organizarem. Mas comenta algumas pessoas que você acha que é legal seguir, os eventos que é legal a gente frequentar, ou algumas páginas que é legal a gente seguir também. Deixa tua mensagem final e como as pessoas podem te encontrar, por favor. Bom, então, em relação a eventos, assim, eu super indico o Unleash, que é um evento que acontece, eu participei desse de Londres, eles têm um evento, geralmente 3 a 4 eventos no ano, tem um que é mundial, o próximo mundial agora vai ser em Paris, em outubro, então ali geralmente estão as maiores tendências, e ali, então, nesse que eu tive, se falou basicamente do Employee Experience e de People Analytics, basicamente. Como as influencer, eu realmente acho assim, para mim, o Josh Bersan é o profissional que hoje traz mais essa questão do futuro do trabalho, e a Anne Fulton, que é da Phil 50, que vem também falando muito sobre o futuro do trabalho e falando de talent management, que também são influencers que eu acho que vale muito a pena estar seguindo e lendo alguns conteúdos. Tem podcast também de RH, um deles se chama My HR Future, mas aí eu acho que depois a gente compartilha, fica mais fácil aí para a galera poder estar seguindo, e tem mais um monte aqui que eu separei, né? E na verdade, assim, esse foi o meu maior desafio, porque tem muita gente boa, tem muita coisa, né? Então, assim, tu começa aí e te leva para outro lugar, e isso é a tecnologia, né? Mas eu separei alguns aí que eu acho que, sem dúvidas, vão acrescentar bastante. Mas, para mim, de influencer, para botar agora no LinkedIn, é o Josh Bersan. Né? Muito bem. Ele tem sido bem bacana. Muito bem. Deixa a tua mensagem final pra gente, como que as pessoas podem te encontrar e te seguir também, né, no LinkedIn. Então, pode me seguir, é Mariana Webel, né, ou através da GrowGP. Meu e-mail, mariana@growgp.com.br. Acho que é isso. Muito bem, Mari. Muito obrigada por tudo, pela tua participação, disponibilidade, por estar e compartilhar conosco tudo isso. E, enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Obrigada, Mari.